Esse programa é uma produção independente. Todas as opiniões são de inteira responsabilidade dos profissionais envolvidos e entrevistados. Sou tua amiga bicicleta. Magrela, camelo, trator, biciclete, anacleta, Olívia Palito, bicicleta. Se é assim que você chama a sua amiga bicicleta, você veio para o programa certo. BCCLTA, sou tua amiga bicicleta. Bicicleta na cultura. O uso da bicicleta no deslocamento de pessoas, contribuindo para o desenvolvimento de cidades mais humanas, seguras e amigáveis. Vem pedalar com a gente. Bicicleta na cultura. Seu estilo de vida. Apresentação José Carlos Armelin. Olá, esse é o Bicicleta na Cultura, o nosso programa que fala da bicicleta e as suas transformações. E a gente vai continuar a nossa entrevista com Robson Pacheco, né? Então, para você que perdeu, olha, tem a parte 1, a parte 2 e hoje vai ser a parte 3, né? E a parte 2, ele já chegou em Santa Bárbara do Oeste, depois de ter passado por Rio de Janeiro, São Paulo. E aí vamos ouvir hoje as histórias do recorde, né? Pacheco, de novo, muito obrigado por ter continuado esse bate-papo no Bicicleta na Cultura. Então, continuando nossa conversa aí, fala para nós das suas marcas, as suas conquistas aí de recorde. Olha, veja bem, são provas, recorde para mim são provas muito interessantes, né, que aconteceu na minha vida e fica marcado não só para mim, como também no livro lá da Federação, né, Federação Paulista, né. Então, uma das marcas que ficou, de uma das provas que até hoje me marcou muito, foi o ano em que eu estava correndo pista ainda na USP, voltando um pouco atrás, né, voltando da USP, que foi o ano em que o Mauro Ribeiro foi campeão mundial. Foi campeão mundial de júniores. E ele veio correr comigo uma prova, na época ainda regredindo um pouco, voltando um pouco atrás, né, no tempo, e ele veio, eu confrontei com ele numa prova que ele tinha sido especialista e campeão mundial, que foi a prova da meio fundo de pista. E eu, não sei como, eu consegui ganhar dele com uma volta na frente ainda. Então, quer dizer, para mim foi uma prova que marcou muito na minha vida, essa prova, né, de ter ganho do campeão mundial, né? Apesar dele ter sido júnior na época, mas na verdade também, na época eu tinha só 23 anos também, né? Ele tinha já 18 e eu tinha 23, né? E vocês podiam ter entrado na mesma categoria se tivessem competido juntos? Não, na verdade nós corremos na mesma categoria. Ele perdeu para mim, na verdade. E ele, como sendo campeão mundial, ele que deveria fazer jus de ganhar a corrida, né? E eu ainda dei uma volta nele ainda, né? Na verdade, né? E ele foi segundo. E eu ganhei essa prova. Então, e essa prova que você teve lá na USP não foi no velódromo, foi fora? Não, foi no velódromo. Ah, no velódromo? Meio fundo. Naquele que cada volta é 225 metros. E é metros. interessante que essas provas aí, esse tipo de prova, eu não tinha condições de treinar, porque são provas totalmente, bicicletas totalmente diferentes. São bicicletas sem freio, o peão é fixo, pedala direto. E se você precisar frear, você freia na perna, né? Na perna, o freio é na perna, exatamente. E para quem não conhece o velódromo, inclusive o da USP é um velódromo que tem a inclinação de 45 graus na cabeceira. Nas curvas você fala, sim, né? É uma oval, né? É uma inclinação fora do normal, porque a inclinação padrão de um velódromo olímpico é 35 graus. E aquele lá é 45. Tanto é que aquele velódromo, se passar devagar, você cai. Você cai da bicicleta, né? Imagine 45 graus. Sim, é muito inclinado. É muito inclinado. E você não tinha como treinar por aqui, né? Não tinha. Ou por aqui, ou onde você estava. Porque tinha. Não tinha, porque você tem que ter o velódromo, né? Sim, e isso não é qualquer cidade que tem. Claro, não tinha. Na verdade, naquela época eu morava no Rio, né? Lá nem tem. Na época, hoje tem velódromo, né? Hoje tem velódromo de madeira, muito bom lá. Mas na época não tinha. Na época não tinha nem velódromo de concreto. Os únicos velódromos que tinha naquela época era lá, e Curitiba tinha um também, em Santo Antônio do Pinhal,
E se eu não me engano, eu estava ainda construindo um em Belo Horizonte. Nossa. Que foi muito horrível. O velódromo de Belo Horizonte foi o pior velódromo que eu andei na minha vida. A bicicleta pulava. O chão não era lisinho, né? Devia ter bastante... Era costela de vaca. Era chão irregular que eles construíram lá. Não sei se consertaram hoje, né? Não sei. Mas agora em relação aos recordes, né? Esse recorde que eu bati, que foi em 86, se eu não me engano, foi esse recorde que quase todo mundo queria saber como que foi. Para mim foi uma surpresa muito grande, porque nessa época também a Caloi tinha os melhores subidores, que eles estavam na época batendo tudo quanto é corrida de subida, que era o Mazaron, que tinha batido o recorde da Serra Velha, e o Gabriel Sabião. E um dia antes, né, como eu morava em São José, nós tinha feito uma prova subindo a serra até Campos de Jordão. Nós tínhamos feito 200 quilômetros na sexta-feira. E nós chegamos à tarde em casa e eu cheguei no meu limite, que eu não tinha nem mais força. E no outro dia, pela manhã, ia ter essa prova, que era a subida do Pico de Jaraguá. Então, e eu cheguei lá com muita dor na perna. Então, eu tentando amenizar essa dor, eu subi o trajeto, que ia ser a corrida, que é uns 4,5 km, eu subi mais de 10 vezes, e a dor na perna não passava. Tentando amenizar a dor, aquecer, e não passava. Aí eu pensei, bom, então eu vou ter que apelar para um outro tipo de aquecimento. Vou fazer o aquecimento que ninguém se faz para uma subida de montanha, que seria aquecer no rolete, né? Esse aquecimento é mais para quem corre em pista, né? E eu fiquei ali fazendo o aquecimento do rolete, né, para passar dor na perna. Aí o favorito chegou para mim, que seria o Mazaron, né, e deu risada e falou: olha o Pacheco aí fazendo treinamento para rolete, fazendo aquecimento para rolete, ele não vai correr pista. E deu risada. Eu falei: não, Mazaron, eu não sou o favorito. E apertei a mão dele: parabéns, você já ganhou. E ele saiu dali todo alegre, né? Tá, tudo bem. Aí deu a largada da corrida e eu acabei colocando quase 1 minuto nele. Ele queria morrer, né? Queria morrer porque você ficou lá fazendo aquecimento que nem era para subida. Não era. Só que isso, a sua dor na perna amenizou e você estava pronto para subir. Não era, mas eu te garanto que se tivesse mais uma outra prova daquela ano seguinte, um monte de outros atletas iam estar fazendo a mesma coisa, né? Ia fazer a mesma coisa que eu fiz, tenho certeza. Então essa que você bateu o Mazaron foi a subida do Pico do Jaraguá. Pico do Jaraguá, exatamente. Foi em 86. O Morro da Cruz, lá em Floripa, eu já subi algumas vezes como turista, pedalando devagarzinho, empurrando, né? Se você comparar o Pico do Jaraguá, que eu nunca subi ele, e o Morro da Cruz, qual a diferença de dificuldade? O Morro da Cruz, na verdade, ele é mais inclinado, né? E o Morro da Cruz, na verdade, ele talvez seja mais curto. Só que ele começa com ele. O problema dele é que quando chega lá no finalzinho, aquelas últimas 2 curvas lá, é assim. E você já vem quebrado, já é ali que você trava mesmo. Eu já vi muito corredor ali fazer zigue-zague ali. A maioria faz. Sobe aquele fazendo... Você fala serpenteando para poder aliviar a subida, né? Para poder subir, senão cai de costa, né? Eu sei que também no Rio de Janeiro tem a como é que você que morou lá, como é que chama a subida lá que vai até o Cristo, né? Aquilo tem alguma competição naquela subida? Sim, tem bastante lá. Seria o Corcovado, já corri no Corcovado, e tem o outro lado lá que é a subida da Boa Vista. Tem os dois lados. Você chegou a correr nos dois? Corri nos dois lados. Então só para a gente pontuar. Então tem a subida do Corcovado, do Boa Vista, do Morro da Cruz e o Jacarepaguá, que é aqui em São Paulo. Dessas 4 subidas, a qual que exige mais técnica, que é mais difícil? Que você já teve essa oportunidade de subir? Olha, eu acho que a mais técnica mesmo, porque é uma prova que também é bastante dura, eu acredito que seria o Pico do Jaraguá, porque ali, todas as vezes que eu corri ali, houve bastante disputa, né? Porque se você não conseguir se posicionar bem, porque o Pico de Jaraguá larga em alta velocidade, porque é uma subida no começo é pouco íngreme. Então se você não manter a tua calma ali e manter a tua postura, você acaba queimando muita energia e chega no final você não tem, porque no final que ela inclina. Então você tem que ser estratégico, não adianta você querer sair desembestado no começo que
E as outras provas, como já começa dura, não tem como o cara querer sair do pelotão e manter, né? E manter velocidade. Para quem não está vendo aqui, depois vai ver a nossa foto aí, o Pacheco é uma pessoa bastante slim, né? E eu imagino que você era excelente na subida, né? Na subida por causa do seu peso, né? Tudo ajuda, né? Na verdade, uma subida tem que ter pouca massa muscular, pouca massa de gordura também, né? Peso seria o peso morto, né? E vários outros fatores, né? Fator pulmonar também muito bom, fator cardíaco muito bom, né? Porque senão você não consegue manter o ritmo, né, numa subida, né? E então é a genética, né? Então todos os corredores eles têm um biotipo, né? Uns são sprintistas, os outros são passistas, os outros são escaladores, entendeu? Dificilmente você vai achar um corredor completo, né? Que tem as três coisas juntas. Isso. Aí em função da prova que vai haver o destaque, né? Como aconteceu com você lá em Jacarepaguá, né? Já que você era bom montanhista, sim, você se deu bem nisso, né? Sim, só que na verdade eu como sprintista não chego nem na metade do médio sprintador. Não é o seu biotipo, né? Não é. E você tem mais recorde para comentar? O último recorde meu foi um outro recorde interessante. Eu já estava com 48 anos e eu estava correndo os Jogos Abertos aqui em Santa Bárbara. Em Santa Bárbara não, em Piracicaba. Mas correndo para Santa Bárbara. Foi em 80. Foi em 2008, final de 2008, para 2009. 13 anos atrás. Sim. Aí o organizador da Baixada Santista me convidou, que ia ter uma prova lá, que seria uma prova para ver em homenagem, né, à Baixada Santista. Eu não lembro o nome, como é que se chama lá, a liga deles lá, né? E junto ia ter um campeonato brasileiro de elite, sabe? E teve essa prova junto, só que esse organizador, que seria o Marcelo, né, me convidou todos que quisessem participar da prova lá, só que não poderia ser corredor da elite e nem estar federado de Master. Poderia até. Não poderia estar federado na federação como corredor de elite, né? Se fosse Master até poderia. Aí eu achei interessante, falou que ia ter um prêmio bom, que ia dar um prêmio bom, que era uma motinho, né, uma moto. Aí eu peguei e falei, eu vou lá. Só que quando eu fui ver quem estava afim de correr essa prova, ninguém estava interessado, porque na verdade era uma prova de subida, era só subida, né? E ninguém queria encarar, né? Só ninguém você. Queria encarar, e essa moto não era oferecida pro primeiro lá. O cara tinha que ganhar a corrida e ainda bater o recorde da subida, né? Que seria de um outro corredor lá, que já tinha batido esse recorde lá, né? E eu fui lá. Eu fui, não achei ninguém queria me levar, eu peguei um ônibus aqui e acabei indo para lá. Né? Chegou lá. Eu pensava comigo, né? Na época que eu estava na Pirelli, eu só treinava naquela região. Todo dia eu ia treinar lá na Serra Velha, né? Falei, puta, não devo ter esquecido as curvas lá, porra. A Serra Velha, a Serra Velha é aquela serra da manutenção? Sim, exatamente. É aquela serra lá que hoje está fechada. É a Serra da Manutenção, que desce lá em Cubatão, né? Cubatão. Aí, chegando lá, né? Fiquei aquecendo. Aí, quando chegou lá, quem que eu encontro lá? O corredor de mountain bike, Ravelli, que já foi campeão 7 vezes, né? De mountain bike. Aí eu falei, tô ferrado. Esse cara vai Isso foi em 2008, né? 2008. Falei, esse cara vai ganhar de mim. Falei, tô ferrado, né? Vou conversar com ele e fazer um acordo com ele, né? Não importa quem ganhar, vamos dividir o prêmio, né? Aí quando eu cheguei para ele, né? Falei, vamos dividir o prêmio aí, Vamos ajudar o outro. Um ajuda o outro, não importa quem ganha. Aí ele me surpreendeu. Até achei que ele estava querendo me iludir, me enganar. Chegou e falou, Pacheco, eu não estou competindo já faz uns 3, 4 meses, entendeu?
Não adianta querer fazer acordo contigo, que eu não vou... Você achou que fosse a princípio fosse estratégia de... Eu falei que eu não estou preparado para isso. Eu falei, tá bom, então tudo bem. Então. Aí largou a corrida, até quando largou a corrida, teve um dos corredores lá que já saiu de ponta lá, né? Abriu até... Falei, nossa, será que ele vai ganhar, né? E tem que ser no formato mountain bike, porque a estrada é ruim, e eu usei a técnica, né? Eu falei, não vou queimar agora, vou sair no vácuo do pessoal, né? Que era uma subida... Vou descansar. Que era uma subida pouco íngreme ainda, que depois ia vir a subida dura. E eu conheço muito bem, né? Como eu tenho mais de 40 anos de competição, né? Então eu conheço muito bem que quem queima muito na reta, quando pega o subidão duro, dá aquela travada, né? E eu deixei, com mais dito e feito, quando o cara pegou a subida íngreme mesmo, ele travou ali e eu já vim ali entre os 5, né? Só fui eu pegar a ponta, eu larguei todo mundo já. Aí já falei, agora eu vou partir pro meu tempo, né? Esqueci todo mundo, botei na cabeça que eu tinha que bater o recorde. Botei meu ritmo. E fui. E aí quando eu vi mesmo que tinha aberto, falei, agora não tinha ninguém comigo. Falei, agora eu vou me concentrar em fazer meu tempo, né? Consegui bater o recorde. Bati o recorde, diferença de 2, se não me engano, 2 a 3 minutos do recorde passado, né? E eu sei que o meu tempo foi tão bom que se eu corresse na elite, se eu corresse no Campeonato Brasileiro, eu era vice-campeão. Nossa, isso é surpreendente. E até para o pessoal se situar, então, vocês saíram pedalando de Santos... lá de Cubatão. Cubatão, lógico, é porque a estrada de manutenção, ela termina em Cubatão, né? Então vocês saíram de Cubatão e foram em direção a, acho que é Santo André lá em cima, que vai ser? Onde que vai ser? Não, lá é São Bernardo. São Bernardo, vai terminar. Termina em São Bernardo, lá em cima. E são quantos quilômetros de subida de Cubatão até São Bernardo? Essa serra, se eu não me engano, ela dá 12 quilômetros. 12. Só que ela tem muito altos e baixos, ela tem um lugar menos inclinado, outros bastante com curva, entendeu? Ela não tem um único grau, sabe? Um grau constante. Entendi. Ela tem um grau mais baixo, tem lugares que dá para você aumentar a velocidade e outros para diminuir. Ela não é uma constante, essa serra. E você tinha bastante experiência de ter corrido lá no passado, né? Sim, porque eu treinava todos os dias lá, né? Quando eu era corredor da Pirelli, eu vivia treinando lá, né? Você lembra em quanto tempo você fez esse trajeto de 12 quilômetros? Porque parece ser pouco, mas é um ganho de altitude de pelo menos uns 350 metros, né? Eu lembro que da onde eu parti, que eu parti de uma semi-reta, né? E tinha que andar mais de 1 quilômetro ainda nessa semi-reta, para depois realmente pegar a subida. Entendeu? Então, o total do tempo foi 26 minutos e, se eu não me engano, 48 segundos. Tá? O tempo da elite que correu lá, que era campeonato, se eu não me engano, brasileiro, paulista de montanha, foi o tempo do ganhador lá, se eu não me engano, foi 24,58, quase 25. Se eu corresse, eu ia perder para 1 minuto e meio para o primeiro da elite, mais ou menos. E inclusive, eu cheguei a colocar, na mesma corrida, cheguei a colocar 2 minutos e meio no segundo, do que vinha atrás de mim. Né? Nossa, então você voltou pedalando ou voltou de moto? Não, eu voltei com o pessoal de Iracemápolis, até eu lembro disso até hoje. Mas foi aquele ano lá, foi a maior alegria da minha vida. Além de ter ganho o prêmio, virei ídolo de todo mundo, aquele ídolo momentâneo. Porque ninguém esperava que você fosse ganhar. Não. Aquele ídolo de momento, todo mundo. E o Ravelli já era famoso em 2008? Já, ele tinha ganho, naquele ano, se eu não me engano, ele já tinha ganho um campeonato brasileiro, se eu não me engano, de mountain bike, né? E quando o pessoal falava assim, é o Pacheco, o pessoal falava o Pacheco de Porto Alegre ou o Pacheco de Santa Bárbara? O que falava? Não, na verdade... Ele relacionava vocês a alguma cidade? Você? Não, na verdade, eles me conhecem muito de Santa Bárbara, né? Todas as outras equipes que tem de Iracemápolis, são poucos que sabem que eu
que eu sou do Rio Grande do Sul. Sabe? Entendi. A maioria pensa que Porque, seja paulista mesmo, ou paranaense, sei lá. E até hoje Iracemápolis tem equipe, né? Tem, parece que tem, até hoje. Eu me lembro que eu fiz um evento pelo Pedal Sustentável lá em João Pessoa. Isso foi em 2015. E aí tinha... eram algumas etapas do Comitê Olímpico Brasileiro e tinha equipe de ciclismo de Iracemápolis. Vê que interessante. Aliás, era a única cidade que eu conhecia lá em João Pessoa, era Iracemápolis. Porque as outras que estavam lá competindo, cara. Cara, eu fiquei assim super orgulhoso, eu tirei foto, fiquei super contente de ver uma cidade tão próxima de nós. Eu nunca fui competir em João Pessoa, mas cheguei aí até a Bahia, até o interior da Bahia lá, nós chegamos aí a competir na época que eu corria para KPM. E essa história super interessante dos seus tempos, você tem alguma outra história interessante, surpreendente de tempo? Não, de tempo não tem mais provas nenhuma assim de tempo, né, de recorde, essas coisas não. Mas mesmo assim, são provas interessantes que eu me surpreendi de ter ganho. Foi essa aí, antecipando a Olimpíada, né? Que eu falei que foi cortada da Olimpíada, que depois praticamente eu era o melhor corredor do Brasil de subida e não estava numa seleção olímpica, né? Que foi essa que praticamente eu acho que foi o recorde, também foi o recorde, só que não foi homologado, né? Que eu acho que foi o Rio do Rastro. E até hoje eu acredito que o Rio do Rastro, o recorde é meu também, só que não foi homologado. Tenho quase certeza. São as surpresas da vida, né? Você fez o tempo e o pessoal não deve ter marcado e não deve ter ranqueado. Porque eu praticamente parti sozinho, né? E fiz um super esforço, como se fosse um contrarrelógio durante uma competição, né? Que eu tinha que fazer um contrarrelógio para pegar os dois que já estavam na frente e eu tinha que depois largar eles. Então foi um contrarrelógio constante, por isso que eu acho que foi recorde. É meu lá até hoje. Então, você está falando de alguns recordes, que também para mim é uma surpresa muito agradável saber deles, né? E agora muito mais gente vai saber. Mas eu já conhecia alguns recordes de você, que você nem mencionou, mas eu chamo de recorde porque isso se aproxima mais do entendimento das pessoas, né? Eu me lembro que você e o Vadi, todo ano vocês iam para Aparecida do Norte pedalando, né? Vocês saíam aqui de Santa Bárbara do Oeste, pedalavam 350 quilômetros e faziam o trajeto num dia só, né? Conta uma dessas viagens aí, porque isso... Veja bem, eu cheguei a programar essa viagem aí, mas não consegui. Você não conseguiu executar? Não consegui. Mas teve um recorde uma vez que o Vadi estava junto, se eu não me engano. O pessoal saiu daqui formando uma equipe. Eles chegaram a fazer, se eu não me engano, em 10 horas e alguns minutos até Aparecida. São 300 quilômetros, entendeu? Deu uma média muito boa, entendeu? Mas só que eles não pararam nem para almoçar, foram direto. Nessas 10 horas só, tomando gelzinho. Isotônico. Isotônico e hidratante, né? E consertando pneu, porque sempre vai furar pneu, né? Sempre fura. Um dia ainda eu não sei, mas um dia ainda pretendo tentar chegar nesse tempo aí. Eu achei que você tivesse ido. Bom, nosso programa quase chega ao fim e eu queria que você falasse um pouco sobre o que você está achando dessa explosão de ciclismo que está havendo desde maio do ano passado, 2020, até agora. Porque eu sei que você trabalha bastante com manutenção de bicicleta. O que você tem descoberto de interessante, história interessante desse pessoal que está começando a pedalar agora? Não, o interessante que eu estou vendo é que o pessoal feminino é que houve maior explosão do que o masculino, entendeu? Porque isso que eu achei interessante do pessoal feminino ter optado por bicicleta, né? E quase todo o pessoal largou as academias e estão partindo para a bicicleta. E eu até achei eu até espero, né? Espero que mesmo quando passar essa pandemia, que não pare nessa explosão, né? De todo mundo, todo mundo, inclusive
o sexo feminino, né, está querendo pedalar, né? E porque é um esporte bom, é um esporte sadio, é um esporte em que você só não exercita o corpo, como também exercita a mente, você se diverte, você acalma, você se acalma numa paisagem, você entra para uma estrada de terra, é muito interessante, entendeu? Conhece lugares novos. Não é igual estar em quarto parede, treinando, fazendo musculação, se olhando no espelho, entendeu? Totalmente diferente. Eu tive a oportunidade de já conversar com uma mulher que começou a pedalar ano passado e ela trazia um aspecto interessante, que era poder sair, pedalar com seu esposo e sair com outras pessoas, e aí no pedal as mulheres ficarem conversando o assunto delas, sim, os homens assunto deles, parando para tirar foto, sim, parando para almoçar, e uma terapia incrível, né? Terapia e, tipo assim, fazer uma social pedalando, né? Interessante. Então, porque antigamente quase todo mundo fazia uma social na beira de um bar, né? Bebendo, né? Bebendo, totalmente o inverso. Né? E agora se exercitando. E para quem está nos ouvindo, veja só, nós estamos falando com um competidor, o Pacheco, que corre desde os anos 70. E nessa época, 70, 80, 90, 2000, era praticamente era esporte e praticamente só de atletas masculinos, né? Sim, praticamente a mulher não vinha. Não vinha. E ele chama atenção de forma bastante feliz, né? Que muitas mulheres ganharam essa independência e estão pedalando. E quando elas chegam lá, elas sabem falar sobre o defeito da bicicleta, elas sabem exigir a manutenção. Como é que é essa conversa? Porque elas que estão agora assumindo isso, né? Não, na verdade elas estão aprendendo ainda, né? Ainda bem, elas estão aprendendo tudo, inclusive como a gente trabalha com bicicleta, muitas delas têm dificuldade até, às vezes, de se acertar com as marchas, né? Com os câmbios, e a gente orienta um pouco, né? Mas elas não são muito exigentes, não, em termos de câmbio. Às vezes elas põem numa marcha só e vai naquela até acabar as forças, entendeu? Mas isso aí, com o tempo, elas vão aprendendo, elas vão... Sim, elas vão conquistar, né? Eu me lembro que eu conversei e entrevistei a Márcia, né? A Márcia, irmã do Badu, Márcia Machado, e ela falou que nos anos 90 ela carregava o filho dela na cadeirinha atrás, né? E hoje já é mais normal, né? Ver a mulher pedalando com a cadeirinha, exatamente. Com seu filho, né? Sim. Que é algo que traz tranquilidade no trânsito, né? Porque imagine que se alguém está meio apressado de automóvel e vê uma cena dessa, ele naturalmente vai diminuir a velocidade para proteger, né? Como é que se diz? Ele vai ficar mais atento, né? Porque uma criança é uma criança, né? Se ele atropela, são dois que ele está atropelando ali, ainda mais uma criança, né? Que tem toda aquela vida pela frente. Ninguém quer se meter numa confusão dessa, né? Sim, exatamente. Aliás, a gente está nesse bate-papo super agradável aqui na Praça do Furlan e estão passando muitas bicicletas, né? O pessoal sai para pedalar. Sim, exatamente. E a maior parte que está pedalando, são tranquilos, né? Você olha assim, são bicicletas normais, né? Bicicletas bastante simples, mas a pessoa está tirando o domingo de manhã para refrescar a cabeça, né? Claro. Não tem coisa melhor, né? Porque é aquela história, né? Você sai se exercitar e o próprio corpo produz um hormônio que depois, quando você para, aquele hormônio te dá uma certa tranquilidade, né? O Pacheco, deixa eu pedir para você fazer suas considerações finais, que a gente já está chegando no final dessa nossa parte 3 da conversa aqui. Bom, o que eu tenho a dizer é o seguinte: eu continuo aqui pedalando, fazendo a minha terapia, sei lá se é medicinal, psicológica também, e espero que todo mundo que esteja almejando pedalar, que entre no pedal, que a dureza é só o começo, as dores musculares. Mas uma coisa compensa a outra. As dores musculares depois vão passar, mas a mente depois vai agradecer. E essa é a verdade e a minha lição de vida.
E é uma lição fantástica, cheia de boas histórias que a gente pôde ouvir. E olha só, você que está ouvindo com atenção e tem 5, 6 anos, veja só, você tem muita vida pela frente sobre a bicicleta. Não importa se você venha a ser um competidor ou não, mas desde que você seja um bom cidadão, a gente vai ganhar muito com isso. E tomara que a bicicleta abrace sua vida como abraçou a vida do Pacheco. E você viu quanta história bonita e quanta diferença que ele fez aqui, né? E ele está bem de saúde, isso que interessa, né? Sim. Pacheco, muito obrigado você ter atendido esse pedido do Bicicleta na Cultura, que com certeza essas 3 partes de programa vão ser um verdadeiro patrimônio no nosso banco de dados do nosso podcast. Muito obrigado, hein? Sim, eu agradeço ao grande amigo que é Armelin, que a gente está aqui numa tentativa de sei lá se é apadrinhar ou se é incentivar um público maior de pedaladores, né? E, na verdade, eu espero que tudo isso que eu falei sirva para incentivar bastante atletas, né? Não vou dizer nem atletas, mas pedaladores, né? E com certeza já está incentivando, né? A sua figura sempre foi incentivadora, mesmo sem você dizer só uma palavra. Então saiba disso, que muita gente fala super bem de você. Às vezes nem conhece você muito, mas fala, o Pacheco lá, o Pacheco só anda de bicicleta, sei o quê. Então você pode ter certeza que toda essa trajetória de sua vida arrebanhou, né, muita gente para o ciclismo. Pode ter certeza. Pacheco, muito obrigado, hein? Eu agradeço a todos aí. Um abração a todos. Obrigado. Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo esse programa pelo nosso podcast? Acesse www.radiowebdom.com. Quer nos enviar um e-mail? Anota aí, radiowebdom@gmail.com. O Bicicleta na Cultura tem apoio total da Rádio Webdom, pauta, produção e apresentação, eu, José Carlos Armelin, edição de áudio, Heraldo Vaz, e direção-geral do programa, a jornalista Fátima Franco. Você ouviu pela Rádio Webdom BCCLTA, sou tua amiga bicicleta. Bicicleta na Cultura. O uso da bicicleta no deslocamento de pessoas, contribuindo para o desenvolvimento de cidades mais humanas, seguras e amigáveis. Apresentação José Carlos Armelin.